bem-vinda, bem-vindo. Este é o ASP Talks, o podcast da ASP. Eu sou Clarice Frechiane Lara Leite e hoje tenho a alegria, o prazer de conversar com o Dr. Ederaldo Paulo da Silva, que é advogado, mestre, professor, membro do IBDFAN. Sim. Obrigada, Ederaldo, pela sua presença, uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, fiquei feliz pelo convite da equipe e vamos procurar falar sobre advocacia, sobre processo civil. Maravilha, maravilha. Acho que é um tema que envolve atuação prática, interessa muito às nossas associadas e aos nossos associados. Com certeza. A ideia é a gente falar um pouco sobre advocacia civil nos tribunais, né? Então, primeira pergunta, né? Primeira questão para a gente conversar, né? Cuidados que advogadas devem ter ao elaborar recursos, que é algo que todos nós temos que fazer na nossa advocacia. Sim, civil, verdade. Né? A bem da verdade, é todo recurso interposto, cada um dos recursos que nós temos à disposição no nosso CPC, alguns deles têm ali algumas peculiaridades, não é? O recurso de agravo, o recurso de apelação. Mas hoje, Clarice, algo que eu tenho visto bastante é que nas pesquisas que eu faço de precedente e jurisprudência nos tribunais, alguns recursos interpostos não têm sido conhecidos. Então vamos lá, uma coisa é eu ter o improvimento do meu recurso e uma outra situação é o meu recurso não ser conhecido. E sabe por quê? Por falta de impugnação específica da sentença, por falta de impugnação específica do acórdão. Então, uma primeira situação que eu gostaria de trazer aqui no nosso bate-papo é um cuidado especial de nós, advogados, as nossas colegas advogadas, de que quando forem interpor um recurso, ter um cuidado de impugnar a decisão, ok, que está sendo objeto daquelas razões. É uma situação muito importante. A questão do preparo, eu sei que o alcance do podcast é para outros estados também, não é? O preparo, o recolhimento do preparo Sim. é uma lei estadual. Então, são questões assim que eu preciso ter aquele cuidado especial no texto da impugnação específica, tempestividade e também as regras para o recolhimento adequado do preparo. A questão da impugnação, às vezes a gente vê algumas peças que repetem aquilo que foi dito na petição inicial ou na contestação, né? Verdade. Eu costumo falar para os meus alunos, é o Ctrl+C, Ctrl+V, é um perigo. E eu preciso dar um tempo no Ctrl+C, Ctrl+V. É óbvio que eu vou aproveitar alguma coisa da minha contestação, da minha inicial, de memoriais. Agora, o recurso, por exemplo, de apelação, até dependendo do caso concreto, eu costumo destacar algumas partes da sentença e logo abaixo eu lanço uma impugnação. As razões recursais. O agravo de instrumento. A gente costuma colocar lá toda a decisão que está sendo objeto de agravo e, obviamente, impugnar o porquê que eu preciso que o meu TJ ou o meu TRF reforme aquela decisão. Então, são questões que são primárias, são básicas e, infelizmente, acabam, não é? Deixando de lado e prejudicando e prejudicando não o advogado, mas o particular, aquele que o contratou, que não tem essa noção desse cuidado tão básico que poderia levar o recurso dele para o sucesso. E a gente tem que tomar um cuidado maior, né? Porque a gente sabe que os tribunais estão cheios de processos, de recursos e tem uma tendência a qualquer mínimo deslize, apesar da previsão do código, da Sim. possibilidade Sim. de correção de alguns vícios, os tribunais são bem resistentes. O Código de Processo ele tem lá o artigo 932, que fala que quando o relator recebe o recurso, caso tenha ali alguma situação de inviabilidade, inadequação, ele vai intimar o recorrente para que em 5 dias possa sanar aquela situação. Porém, no código é bonito, porém, em alguns casos, situação de erro grosseiro, situação de eu deveria ter recolhido o preparo, não recolhi, agora serei intimado para recolher em dobro. Então, essa fase recursal, eu preciso ter um cuidado muito grande, não é? E os tribunais, ok, eles vão nos intimar em alguns casos, mas ainda assim a responsabilidade ainda é minha. Então, todo aquele cuidado, aquela atenção ao elaborar, o mesmo cuidado que eu tive na audiência, o mesmo cuidado que eu tive na inicial, na contestação, fase recursal, eu preciso estar muito presente também, muito ativo, para que eu possa ou reformar a sentença ou conseguir que ela seja
mantida. É. E a questão da impugnação específica, ela vem sendo também muito utilizada, principalmente nos tribunais superiores, né, doutor Ederaldo? Sim. STJ tem invocado Sim. muito esse fundamento para não conhecer de recursos, né? Então, hoje eu estou vindo aqui para o meu segundo turno. Hoje de manhã eu estava em um curso sobre recurso especial. Hoje o meu dia está sendo só sobre recurso. Eu estava lá com 38 advogados em uma sede da ordem, 38 advogados estudando recurso especial. 4 horas de aula, uma delícia, eu adoro, né? Então, o que acontece? A questão da admissibilidade do recurso. Como eu vou fazer o meu RESP chegar até o STJ? Então, nós ficamos lá exaustivamente ali, fatiando, cuidado com isso, cuidado com essa questão da admissibilidade. Não é, vai fazer um RESP, eu tenho que indicar o artigo violado. Por quê? Porque, se eu não cumprir isso aí, o meu RESP não vai ser analisado, não vai ser inadmitido. Aliás, nem para Brasília eu vou, eu já fico aqui em São Paulo, no meu TJ, né, porque a primeira decisão de admissibilidade ou não é do presidente do tribunal ou vice. Então, eu preciso chegar até Brasília. Então, o recurso especial é um recurso que tem muita questão de admissibilidade. Vencer ali, tentar superar a súmula 7. Checklist. Mas é bem isso mesmo, é um checklist. E nós, advogados, que nos damos aí essa condição de atuar na área civil, de fazer com que os nossos recursos sejam conhecidos, né? Se vai ser provido ou não, é coisa que... Mas essa questão de ser conhecido e analisado, isso aí é algo que me pertence, é uma incumbência e é um cuidado, um zelo que todo advogado deve ter. Me preocupa, Clarice, aquele pessoal que fala, tô com uns processinhos, tô com uns negocinhos. Pô, não é inho. Não pode ser inho. Sim, Então, sim. talvez seja mais um processo para o meu escritório, mas talvez seja o processo da vida Da daquela pessoa. sem Então, todo dúvida. esse cuidado aí para que vai ganhar, vai perder, faz parte, mas, sabe, é algo que eu preciso saber. Não dá para fazer mais ou menos. Conferir se a decisão paradigma está inteira, né? Às vezes faltou uma folha da decisão. Faltou uma folha. E hoje nós falávamos sobre aquele RESP que eu faço por divergência. Então, eu mostro o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Então, tem toda uma tabela que eu devo fazer, que eu devo apresentar. É uma formalidade que eu não posso fugir, que eu não posso esquecer. O meu agravo de instrumento, ele tem lá uma formalidade que eu também não posso fugir. O meu ED, embargos de declaração com efeito infringente, ele tem ali uma formalidade que eu preciso apresentar para o tribunal. Então, são incumbências nossas. Então, eu preciso fazer muito bem feito. E a fungibilidade, doutor Ederaldo? Ela não me salva? arrepia. Ela não salva a advogada ou advogado? Depende de uma palavrinha que o advogado mais ama, né? Depende. Fungibilidade recursal? Pode ser, não é? Pode ser. Por exemplo, tem artigo no CPC que fala que se eu mando um RESP para o STJ, mas eles verificam que, na verdade, há uma infringência à Constituição, o advogado tem um prazo para adequar em recurso extraordinário. Se eu interponho um ED, tem artigo no CPC que fala que o ED pode ser recebido como agravo interno. Agora, Clarice, me dá até arrepio. Se eu erro o bendito recurso ao invés de apelação é agravo, aí complica. Uma dinâmica que eu gosto de fazer com os meus alunos. A exceção de pré-executividade ou a impugnação ao cumprimento de sentença. Por exemplo, quando é acolhida e extinto o processo, julga extinto, é apelação. Quando é rejeitada a exceção de pré, rejeitada a impugnação e manda seguir o jogo, aí é agravo de instrumento. Então, nós temos decisões parciais de mérito, quando, por exemplo, lá no direito de família, o juiz decreta o divórcio liminarmente, é uma decisão parcial, porque ainda o processo vai seguir para discutir partilha, guarda, alimentos. Então, é agravo de instrumento. Então, a questão aqui é o erro grosseiro. Sim. Erro grosseiro, Clarice, se vier um erro grosseiro, só posso te dar um abraço forte, minha amiga, e seguimos juntos, porque não tenho o que fazer. Né? E o que o tribunal considera erro grosseiro, né? O que
aquela turma julgadora considera. Eu lembro de ter visto casos lá, no início da entrada em vigor do CPC, agora de 2015, agora, né? Em 2016, que entrou em vigor, a discussão do recurso cabível contra a decisão da liquidação. Liquidação de sentença, Liquidação de ótimo. sentença, né? Ótimo exemplo. Porque ela é, ao pé da letra, né? Ela se poderia ser, vamos se encaixar em um. E aí Vamos lá, homologo por sentença. Homologo por sentença, apelação, não é? Só que lá no 1015, parágrafo único, tem lá, não é? Que dá as decisões em liquidação de sentença, qual é o recurso? Agravo. E uma outra coisa, não é? Eu acordo com dúvida. Eu vim para São Paulo com dúvida, vou voltar para minha cidade com dúvida. E o que acontece? Essa questão aí de nós olharmos lá no sistema, no TJ, na página, procedente em parte, julgado procedente, cuidado, porque às vezes trata-se de uma decisão que será desafiada pelo agravo de instrumento. Tem muito advogado sendo induzido em erro. Eu já fui contratado por uma advogada porque, de fato, ela foi induzida em erro. Uma decisão num processo de inventário que constou lá procedente, julgo procedente, mas era agravo, porque os credores herdeiros estavam se habilitando. Então ela foi induzida em erro e o TJ São Paulo reconheceu, não é? Que ela foi induzida em erro. Então, e mesmo assim... Não, induziu em erro, daí devolveu o prazo, devolveu. E o próprio TJ aqui de São Paulo, né, ele traz lá muitas decisões que falam dessa questão, advogados que são induzidos em erro, eles têm o direito de ter o recurso aproveitado, e ela foi. Então, o julgo procedente em parte, que aparece lá no ESAGE, que é o nosso sistema, atenção, nem sempre é sentença de mérito. Sim. Nem sempre é sentença de mérito. Precisamos ficar de olhos abertos. Exatamente. E não pode baixar a guarda, né? Porque é um pequeno deslize, às vezes, uma coisa discutível e vai tudo por água abaixo. Sim, e você falou sobre a liquidação de sentença, e realmente, não é? Liquidação de sentença, quando o juiz homologa o valor, é agravo. Só que o TJ São Paulo tem várias decisões já dizendo o seguinte, que quando a liquidação de sentença ela torna-se uma liquidação que teve ali um litígio entre nós dois, tem condenação em sucumbência. Então eu começo a pensar, tem condenação em sucumbência, apelação, não, ainda é recurso de agravo de instrumento. E ela é a decisão, se a gente for pensar teoricamente, como a liquidação é uma fase de conhecimento ainda... É uma fase de conhecimento. Então, a decisão da liquidação seria a decisão que põe fim à fase de conhecimento. Sim. Eu criei um incidente, não é? Eu vou ter ali uma decisão, eu vou apresentar documentos, você vai. Muitas vezes, fatos novos, tem perícia. Sim. As últimas duas liquidações de sentença que nós fizemos no meu escritório, que foi aquela partilha de empresa entre um casal, teve que ter perícia, um contador para analisar. Quer dizer, é um processo de conhecimento. Sim. Sentença, mas não. Processo de conhecimento, homologa por sentença o valor, liquidou, quem não gostar, agrava. Então, é um dos inúmeros exemplos que nós temos, né? E eu até fico muito falando assim para os meus alunos, cuidado, atenção, é até repetitivo, mas precisa fazer sempre uma checagem, né, doutora Ederaldo? Um checklist. E vai interpor, dá uma olhada na jurisprudência, em alguns casos. Clarice, eu preciso conhecer a jurisprudência do tribunal, seja TJ, TRF, STJ, essas mudanças, o que está ultrapassado, súmulas que ficam ultrapassadas, não é? Eu preciso fazer, hoje, 2024, eu vou fazer um recurso, eu vou interpor um recurso, a quantidade de informação que eu tenho, os advogados lá dos anos 80, comecinho de 90, vou pesquisar. Pesquisar o quê? Onde? A gente tinha que ler livro, não é? Sim. Então, mas hoje, a quantidade de informação digital que nós temos para saber, entender que recurso que cabe, qual a melhor tese, jurisprudência atualizada, eu brinco muito. Gente,
Jurisprudência de 1994, esquece. Por favor, hein? Nem aquela inventada pelo ChatGPT, Não, né? por Porque o favor. ChatGPT também às Eu não vezes quero inventa. eu não quero passar vergonha no fórum. Então, o que acontece? Olha, Clarice, achei uma decisão do TJ de 89. Não dá. Eu estou em 2024. Olha, quanta coisa aconteceu. Código novo, Código Civil novo. Então, por favor, o quanto mais atualizado forem os precedentes, não é? Que os alunos perguntam, professor, quantas jurisprudências eu coloco Não sei. Você que tem que ver. Então, Sim, essa quantidade de precedentes, citações às súmulas, dá para fazer algo muito bem feito. Dá para sim. fazer, dá para fazer. É possível, é possível. É. E aí, interposto o recurso, né? Acabou o trabalho? Ou julgamento presencial, virtual, memoriais? Como que fica essa Aí atuação começa no uma outra tribunal? fase bem interessante, não é? Alguns advogados, jovens advogados, acham que é impossível ir para o TJ, tenho medo, tenho vergonha, tenho não sei o quê, sabe? Acabou a primeira instância, respira, e vamos para o TJ ou para o STJ com eventual recurso especial, que são os que eu mais faço. Então, eu vejo como uma importância muito grande também acrescentar, até para eu poder, não é? Eu não tenho problema algum falar em honorários, colocar lá no contrato de prestação de serviços que eu vou ter uma primeira fase, uma segunda fase, a sustentação oral. Então, tudo isso o advogado que vai buscando uma expertise, uma especialização, até para poder melhorar o contrato de honorários que ele vai, obviamente, firmar com o cliente dele. Então, até que ponto eu vou ficar concordando com julgamento virtual? Olha, Clarice, cuidado. Então, algumas ações eu preciso ir sustentar, me habilitar, discordar do julgamento virtual, vir para a sessão de julgamento presencial aqui na capital ou online, despachar os memoriais, marcar horário com o desembargador. Sabe? E no começo a gente fica meio assim, nossa, será que ele vai me atender? Será que ele vai olhar para mim? Mas é o meu trabalho, É sabe? isso. E assim, vai ganhar, vai perder, mas eu consegui entregar assim o que eu pude para o meu cliente. E eu acho de suma importância. Eu tenho vindo aqui bastante sustentar oralmente, presencial. Eu completo a terceira terça seguida, a próxima agora que vai entrar. Vindo aqui, Seguida. sustentando, às vezes pedido de vista. Uhum. Que já é uma vitória pra gente, né? Você Clarice, sustentar e ter um pedido de quando o vista já é uma desembargador vitória. fala, eu vou pedir vista, vou analisar melhor, eu já volto feliz para minha casa. Sim. Alguém vai ler o que eu escrevi, sabe aquela coisa, aquela emoção? E realmente, não é? É, O pedido de vista é algo que, agora, se eu estivesse lá na minha casa, mandei o recurso, não vim aqui sustentar, né? O sim. julgamento virtual é muito frio, porque o julgamento virtual chega lá nos outros dois gabinetes, né? Que compõem lá a turma, o colegiado, vai ler o que está. Agora, quando eu tenho a oportunidade da palavra, o advogado, né? A palavra, dar Sim. voz para o advogado, eu tenho que também. E outra coisa, viu? Nós estamos aqui na ASP. É tímido, tem dificuldade, vai fazer curso de oratória. Sim, boa, boa. É Eu importante. fiz 2 e estou precisando de mais um. Vai fazer curso de oratória. Realmente, a pessoa às vezes escreve muito bem, mas na hora de. Vai fazer curso de oratória, treina na frente do espelho, mas, sabe, é, inclua a sustentação oral quando necessário. Não são todos que eu Sim, faço, sim. mas alguns dá para fazer. É, Dá para fazer. Dá para você vir aqui, pôr o pé no tapete vermelho do TJ, conhecer, sabe? Dá para fazer. É algo que eu tenho fomentado muito entre os advogados dos quais eu tenho a oportunidade. Cuidado com o bendito julgamento virtual. é. Cuidado. E aí a sustentação oral, acho que uma parte importante é o recorte, né? Porque às vezes a gente vê colegas, até em julgamento online, telepresencial, às vezes repetindo o memorial, às vezes lendo Lendo. alguma Puxa, coisa. muito bem lembrado por você. Eu já estive em sessão de julgamento aqui no TJ São Paulo, onde o advogado começou a ler com a folha, a presidente da sessão falou: Doutor, se for para ler. Daí ele parou, deixou o papel, daí começou a falar, então,
Eu vou dar uma dica grátis, tá bom? Grava o que você digitou, grava, gravo no meu celular, e quando eu venho para cá, não é? Deixo conectado lá e fico ouvindo. Olha, que Quando eu chego legal. aqui no final da Castelo Branco, eu chego em Barueri, eu praticamente decorei aquilo que eu tenho que falar. É o começo, meio e fim. A sustentação oral, eu tenho 15 minutos, só que dificilmente eu utilizo os 15 minutos. Sim, Uma dica grátis também, para quem pretende sustentar oralmente, é destacar o porquê que o recurso deve ser provido. Esquecer um pouco algumas questões, sabe? Que não, o acórdão está pronto, está lá. O voto está pronto. Todos ali já tiveram acesso. Então, essa oportunidade que nós temos de pensar algo que eles devem, olha, excelências, esse ponto, não precisa falar 15 minutos. É isso, é um começo, meio e fim de uma fala objetiva, nada de atropelado, com calma, não é? E vem ouvindo lá, você já daqui a pouco você decora, daí você inclui alguma coisa que você vem lá ouvindo a tua voz, você fala, puxa, posso acrescentar. Agora, conheça o processo, conheça. Eu não faço trabalhista, eu não faço criminal, não sei. Mas a área civil, família, é algo que eu. Então, eu conheço o processo, a causa, a sentença. Então, eu consigo desenvolver ali um começo, meio e fim para poder sustentar e explicar para as excelências que estão ali o porquê que o meu recurso deve ser provido ou porquê a sentença deve ser mantida. Gente, é simples, não é difícil. sim. Não é difícil, eu não acho difícil. Então, com o tempo, não é? Os anos ali de advocacia de trabalho, fica algo simples. O friozinho na barriga é bom. É bom É manter. bom. É bom você ficar ali com aquela coisinha, Sim, audiência. O dia que eu chegar muito folgadão, porque tá esquisito. é. Então eu gosto de manter aquela, puxa, tem que ir pro TJ hoje. Vamos lá, tá, é legal, é porque você tá Fica querendo alerta. ficar alerta, atento, não é? Então, mas dá para fazer um trabalho legal no É, tribunal? Com certeza, Clarice, dá para fazer sim, com é. certeza. Acho que ah, às vezes para ser simples é preciso bastante preparação, né? O simples não sai assim, né? O Ai, simples é pensado, estudado objetivo, e aí fica muito simples. muito latim. Eu acho bonito quem sabe latim, aquelas, mas ali na hora, É, bom dia, boa tarde, eu estou aqui porque aconteceu isso, a prova produzida, o documento, o laudo, a isso. lei, sabe? E eu costumo falar, inclusive, Vossa Excelência, relator, tem um voto idêntico de um caso igual a esse, É, que já me deu causa, sabe? Eu preciso é. explorar. Se Provas, né? Muito eu importante, né, hoje, Daniel? hoje nós conhecemos os desembargadores. Hoje, se eu colocar lá desembargadora Clarice, né, tem lá os seus votos, os Sim. processos que você participou como relatora. Então, se é um caso semelhante ao meu, eu não só coloco nos memoriais, mas quando eu vou sustentar, eu falo, inclusive, Excelência, no ano de 2023, teve um voto. Sim. Ah, você. Agora você vai falar não para mim? Então são técnicas, são questões que são possíveis e tudo isso por conta da quantidade de informação que nós temos hoje. Sim. De saber quem é a pessoa, o que julgou, o que não julgou. É. E eu preciso aproveitar isso. E a quantidade de informação que os julgadores também têm, né? Então, acho que a gente precisa pensar quantas sustentações orais eles estão assistindo ali naquele dia. Então, essa ideia de ir direto ao ponto, de chamar a Chamar sua atenção. atenção. Preciso que você olhe para mim. É, Tá? Olhar, as pessoas gostam de ser olhadas. Olha a técnica do curso de oratória aí. As pessoas gostam. Senão eu fico falando com você olhando para o nada, para o ponto branco. Então as pessoas, né, se quiser chamar pelo nome, desembargadora Clarice, no ano de 2020. Então são técnicas, eu preciso chamar a atenção. Eu é tenho ali isso. aquele tempo. Viu? Eu perdi o processo em primeira instância. Eu preciso da reforma. Então eu preciso, dentro do permitido, não é? Das técnicas que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, eu preciso mudar isso aí. Então, um pedido de vista, às vezes, É. já faz o meu dia feliz. Alguém vai ler o que eu escrevi. Alguém. Que maravilha. Doutor Ideraldo, muito obrigada. Eu Foi que uma conversa agradeço. ótima. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para quem nos assiste.
Agradeço também a você que esteve conosco em mais um episódio do ASP Talks e continue ligado no nosso YouTube, no nosso Spotify para assistir os próximos episódios. Obrigada, doutor Ederaldo. Um abraço a todos, sucesso e bons recursos.